gente vai resolver isso aí, em nome de Jesus. Porque se botar ali, não vai, porque tem aquela coberturazinha, não vai. A não ser que for uma chuvinha de vento, mas não vai tanto assim, não vai. A caída é para cá, ó. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos dar um pulinho, gente. Vamos dar um pulinho. Oi? O que foi assim? Oi? Ah, Jesus. Eu estou tentando lembrar que antes é. Timóteo, 1 Timóteo. Primeiro Timóteo 6. Achei. Deixa eu explicar um negócio a vocês aqui. 1 Timóteo 6. Eu recebi hoje, e hoje de manhã eu estava até conversando aqui, né, João? A gente estava conversando com o pessoal. Ô, João, acorda, João, né, João? Tá dormindo, meu filho? Hoje o João estava aqui de manhã e eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive agora eu até compartilhei lá no WhatsApp. Não sei se vocês viram lá. Cuidado com esse negócio de golpe, porque está muita gente dando golpe. É golpe pelo WhatsApp. Olha, estão usando cada coisa. Entendeu? Então, estou avisando o pessoal, vocês terem cuidado com o golpe. A irmã estava falando, não vou citar nome, né? Que ela tinha, o parente dela teve que fazer uma cirurgia. Aí, num hospital particular. Mas era uma cirurgia rápida, fazendo um dia e voltar no outro. E fui. Aí, o hospital lá embaixo, distante, no dia da cirurgia, assim que terminou a cirurgia, né? Eles mandaram mensagem, como se fosse do hospital, o médico falando que precisavam mandar o dinheiro urgente, porque teve uma complicação lá na cirurgia, o parente dela ia morrer. Não, mas aí a gente vai para aí, mas não vai dar tempo, ele vai morrer, vai ter que ser agora. Você tem que enviar aí o dinheiro aí para a gente fazer os procedimentos aqui. E os parentes estavam tudo desesperados, aquela coisa toda. Ainda teve uma lá da família, né? Que é a irmã aqui da igreja, que falou, gente, não passa o Pix, que a gente vai ver direitinho para a gente ir lá. Aí ela foi lá para ver como é que fazia, conseguia fazer para chegar mais cedo lá, né? Aí, no hospital, e esse parente, essa irmã aqui da igreja, mas os parentes dele lá é de outra congregação, e eles não tinham dinheiro na hora, ligaram para a pastora, juntaram tudo que tinha lá na igreja, lá, ó, a gente vamos ver se paga, depois vocês veem se me dá. O negócio é salvar a vida dele. O pessoal ligando toda hora, vai morrer, vai morrer. Juntaram tudo, quase R$3.000 e passaram pelo Pix. Aí depois ligaram de novo, ó, aqui é da clínica.
porque aquilo lá foi para o procedimento dos médicos, mas agora a gente está precisando de mais um pouco por medicamento. Sabe o que mais incrível disso? Que ele sabia todos os dados do paciente lá dentro. A cirurgia que ele fez, o que ele tinha, o nome dele. Olha só. Como é que eles estão, esses hackers de hoje em dia? A gente não sabe o que é aquilo, mas eles sabiam tudo. Se passou como eles. Aí a irmã, que é daqui, né, falou, não, gente. Aí deixa que eu aprenda, atendeu ele. Olha, a gente não tem esse dinheiro não. Aí quanto tempo dá para você arrumar para a gente? Para mandar para ir, porque tem que tomar logo esse medicamento. Vai ter que você aguardar 1 hora? Daqui 1 hora a gente resolve isso aí. Tá, então resolve aí e manda aí, porque ele está precisando tomar medicamento. Aí a irmã desligou, foi embora para a clínica. 1 hora é o tempo da gente chegar lá. E chegou lá, quando chegou lá, era fraude. Depositaram o dinheiro, ainda fizeram isso com mais pacientes lá dentro. E estão fazendo também isso no WhatsApp. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Outro dia mandaram uma mensagem para mim do banco que eu recebo. Tem um banco que eu recebo, o banco que eu recebo, meu salário. Mandaram uma mensagem para mim. Olha, a sua proposta já está quase pronta, é só clicar aqui. Aí, que proposta? Eu não fiz proposta nenhuma. Eu não tenho 1 centavo na minha conta da Nubank. Todo dia chega no meu aplicativo, uma mensagem no telefone dizendo que foi feita uma conta no valor de 100 e pouco. Eu não tenho um vintém furado. O problema, como é que os outros estão gastando mais tanto do que você, irmão? Aí não. Aí você vai lá, não tem nada. Na Nubank, eu não tenho um vintém. Todo dia 100 e pouco. Aí tem que ligar para esse cara e não perguntar como é que ele está conseguindo fazer conta do teu cartão. Então, isso está cheio de fraude. Aí o que aconteceu? Mandaram uma mensagem para mim, ó, sua proposta está quase pronta. Eu falei, a proposta está quase pronta, eu não contratei nada. É só você clicar aqui e ali, toda hora manda mensagem. O endereço do banco, tudo direitinho. Aí o que aconteceu? Eu entrei no outro WhatsApp, que eu costumo falar com eles. Falei com a atendente, eu falei, filha, eu quero saber o que é isso aqui. Tirei foto e mandei para lá. Toda hora eu estou recebendo essa mensagem de vocês dizendo que a minha proposta, mas só que eu não contratei nada com vocês. Aí me dá seus dados aí. Olha, senhora, isso se trata de uma fraude, tá? Isso aí não é nosso, não. A gente pesquisou aqui, tudo, isso não é do nosso banco, não. Isso aí é um golpe. Isso aí descarta isso aí. Aí eu fui lá e bloqueei. Entendeu? Então o mundo está cheio de armadilha, gente. Está cheio de armadilha. Se a gente não vigiar, a gente cai. Infelizmente, tadinha, essa irmã foi lá e com medo, né, de perder a pessoa e tal, foi lá e depositou esse dinheiro na conta desse pessoal. Então, hoje em dia, tudo você tem que ligar para a pessoa. O pastor Mota não falou comigo o negócio do Zap, que o Zap dele deu probleminha, né? Mandou mensagem para todo mundo. Depois eu entrei lá, ele estava online no Zap dele, que ele disse que tinha dado problema. Aí eu ia mandar mensagem para ele, eu falei, não, mas ele disse que estava com problema, agora está online, eu liguei para ele. Oi, pastor, rapaz, oi, meu filho, não, pastor, eu estou ligando, porque o senhor falou que estava com problema, porque eu sou do seu senhor mesmo. Você está entendendo? Que ele disse que não estava usando mais, de repente ele estava ali online, eu liguei para ele. Outro dia, eu estou com uma situaçãozinha para resolver aí fora aí, na justiça, e eu tenho o número do meu advogado. O que aconteceu? Um tempo atrás, ele mandou um número para a gente, falando, gente, olha só, eu fui vítima de golpe, aquela coisa toda, mudou meu WhatsApp, aí passou o número dele. Aí tá, a gente começou a conversar pelo WhatsApp dele. Aí quando foi um dia,
apareceu lá outro número dele, novo. Aí ele falou, mas outro número dele? O que eu fiz? Eu liguei para ele. Eu vou fazer uma pergunta a ele, eu liguei. Aí ele me atendeu, oi, dona Fabiana e tal. Eu falei, nossa, desculpa eu te ligar, porque apareceu um número novo aqui e eu tenho que saber se é você mesmo. Aí eu dou meus dados todinho do que a gente está fazendo lá na justiça, no telefone, tudo por causa, depois não é ele. E aí? Esse dia fizeram com o advogado ali em cima também, da Palma. Eles também botaram, usaram a foto dele, aí pedindo negócio dos clientes lá, ele foi pegou o outro lá, dizendo que não era ele não. Então, aí os clientes vão lá, dá conta, no campo de processo, não sei o quê, e o cara vai lá e recebe na cadeia de cliente. Entendeu? Aí eu peguei e liguei para ele, eu falei, liguei porque eu achei estranho, apareceu outro número seu aqui. Aí, não, é meu mesmo, porque aquele lá deu um probleminha lá no chip lá e tal, então eu tive que fazer o outro. Eu falei, não, mas por causa de fraude é melhor ligar. Ele falou, não, mas foi bom você ligar. Você liga e fala com a pessoa. Mesmo assim, irmão, hoje em dia você tem que conversa bastante para ver se não é a IA que está lá do outro lado. Porque a IA agora imita até a voz da pessoa, sério. Até a voz da pessoa, porque teve um vídeo aí rolando aí na internet aí, que o R.R. Soares, não sei se vocês viram, o R.R. Soares mostrou que tinha um vídeo dele que era falso. Ele mesmo falando assim, ele normal, assim, mas a voz era parecida com a dele, mas não era dele. Oferecendo colírio. Não sei se você viu. Ó, aconteceu isso com o R.R. Soares, aconteceu isso com aquele pastor de Cláudio Duarte. Eu só achei estranho, por quê? Porque os dois pastores oferecendo o mesmo colírio. E eles nunca foram oferecer colírio. Gente, vocês aí o vídeo, eles falando assim, e a voz bem parecida com o dele, mas eu estranhei. Eles, você tem que comprar esse colírio, que não sei o que é bom para artista, que não sei o que. Mas aí depois eu vi um vídeo do RS oferecendo o mesmo colírio. Eu falei, porque agora eles pegam o número pra gente, que é desconhecido. Aí a gente, qual é a reação da gente? Alô? Aí a gente vai com a nossa voz. Aí esse negócio de IA que isso é verdade. Por isso que eu sou assim, se eu respondo mais 2 vezes, a pessoa não perguntar, eu te ligo. Não, ligou para mim, não está na minha agenda, ligou para mim, não falou meu nome, não falou alô, fico quieto escutando, igual aquele dia que a senhora ligou. A senhora não falou, eu passava e falar aqui agora. Às vezes até eu fixo, às vezes liga para mim, ninguém fala nada, ele liga. Aí o que acontece? Eles clonaram a voz do R.R. Soares. Depois a RSA passou um vídeo falando, gente, esse vídeo não é meu. Pegaram o vídeo meu, eu pregando, que eu estava pregando outra coisa, e botaram uma voz dizendo que eu estava oferecendo. E fizeram isso também com Cláudio Duarte. Entendeu? Eu falei, gente, vocês fingirem que vocês ouvem de mim ali na live. Não viu? Você viu perdendo alguma coisa lá? Vê se sou eu mesmo. Eles pegam o vídeo da pessoa, realmente, a pessoa falando, e bota a voz da IA. E eles têm um troço lá, que ele pega a voz da pessoa, bota lá e a imita direitinho. Coisa séria, né? Então a gente tem que vigiar. Vigia. Qualquer coisa você liga para o teu banco. Ó, recebi um negócio aqui, é de vocês mesmo. Outro dia eu recebi, hoje eu botei lá no Zap, eu recebi uma mensagem da empresa dessa empresa da internet. Era a antiga Oi, agora é a Nil, né? Eu recebi uma mensagem da Nil um dia desse. Mas não era aquele site que eu estou acostumado, aquele Zap que eu estou acostumado a falar, um outro Zap, mas igualzinho o Zap de lá. Falando assim, a empresa pede desculpa aos clientes, mas nós tivemos uma instabilidade no sistema, então nós vamos pedir que os clientes, por favor, vão ter que redefinir as senhas.
Aí sei, o Wi-Fi, vai ter que redefinir senha, mas vou ter que pedir alguns dados. Aí eu olhei assim e falei, definir tudo de novo. Então já está pronto lá. Aí eu falei assim, não, isso pode ser um golpe. Eu vou cair pensando que isso pode ser um golpe. Aí eles estavam falando, se você não redefinir a senha, você vai ter problema. Da próxima vez que você tentar entrar, você não vai conseguir mais. Porque não vai ter habilidade lá. Aí, minha vida, como é que é corrida, o que eu falei? Eu vou ligar para lá para ver se isso é verdade ou é um golpe. Antes de ver, eu vou ligar para lá, eu recebi uma mensagem daí mesmo, houve algum problema, para poder, se fosse de lá, ia travar na internet, né? Porque eles disseram que eu não ia conseguir entrar. Eu deixei para ligar depois, sabe o que aconteceu? Esqueci de ligar. Não liguei. Até hoje a internet está funcionando normal. Aí hoje eu recebi lá aquele irmãozinho Naldo, botando uma mensagem que isso era um golpe. Eles estão usando até uma empresa de internet. Era um golpe. Você entendeu? Aí depois eu entrei naquele oficial dele lá, tinha nada a ver, aquilo era mentira. Entendeu? Igualzinho sai da internet e tudo. Aí eu entro ali, eles me pedem CPF, me diz dados todinho ali. Entendeu? Aí, como que eu soube que é mentira? Se tem mais de 15 dias, você não pode entrar aqui no Wi-Fi normal. Não bloqueou nada. Entendeu? Então tem que ter cuidado, pessoal. Vigia. Esses atos, então, estão usando direto para enganar o povo. Entendeu? E não é só isso, não. Alertar as pessoas idosas na sua casa. Eles estavam usando aí um golpe aí de chegar na casa dos idosos com uma encomenda, dizendo que o correio mandou uma encomenda para eles. Pacote. Mas que para poder entregar tinha que tirar foto. Já viu esse golpe que eles estão fazendo? Tinha que tirar foto. Hoje em dia, a foto é a biometria facial. Eu achava, na minha opinião, que esse tanto de golpe tinha que parar com isso. Para a pessoa assinar um empréstimo ou alguma coisa assim, eu acho que teria que voltar lá na caneta mesmo. A pessoa tem que ir lá e tá aqui. Porque foto, irmão, qualquer um consegue uma foto sua. Qualquer negócio para fazer hoje está facial. Você está entendendo? Mas isso aí, eles enganam, porque eles iam lá com pacote novo, claro que vem, se o idoso, a idosa vai ficar o quê? Antes não sabe, vai ficar curioso. Eita, para mim, depois de sair de Natal, vai ser presente ou um parente. Aí eles vão, não, mas a senhora tem que tirar uma foto, aí vai tirar a biometria da pessoa. A mulher estava falando que pegaram não sei quantos mil de empréstimo do pai dela fazendo isso. Por quê, irmão? Uma pessoazinha de idade não entende direito, é fácil você conseguir convencer eles a tirar uma biometria. Entendeu? Até se conversarem meia hora, mas eu gostei tanto assim, eu tiro uma fotinha comigo e tal, eles não entendem nada do celular. Vou estar ali, entendeu? Pronto, já era. Porque tem lugares que para você fazer, você tem que fazer a biometria mesmo, mas tem muitos lugares aí, pegar empréstimos, você não precisa fazer biometria, apenas uma foto. Bota o seu rosto na fotinha, isso e pronto. E foto, gente. Foto é uma coisa fácil de você tirar. Eu acho que deveria ser assim, não. Acho que deveria ser mais seguro. Uma pessoa pegar um empréstimo, fazer um negócio assim, ela tinha que ir lá no banco, pessoalmente, e assinar com a caneta, ler tudo direitinho, com outra pessoa junto para ler lá os termos, tudo aquilo. Entendeu? Do que ir lá e simplesmente passar o rosto da pessoa. Então, depois que inventaram esse negócio de rede social, esse hack ficou mais esperto, porque qualquer coisinha que a pessoa faz, a pessoa vai postar lá. Entendeu? As tecnologias, eles criaram uma tecnologia para facilitar. Não, é só passar o Pix, não sei o quê. Mas isso aí também está falando, irmão. Porque o dinheiro da pessoa fica ali na conta. Igual a mulher estava com o dinheiro lá
numa conta dela aí. Ela disse que botou o dinheiro na cadeia. Quando foi procurar o dinheiro, tinha sumido. E eu até tenho uma conta dessa. Eu botei o dinheiro lá, até tirei, não tirou. Eles estão falando aí agora aí que acho que daqui a 120 dias o banco do bem ia acabar. Tá rolando isso aí no Facebook direto. Mas será que é verdade? Eu não sei. A rede social tá rolando, na rede social, no TikTok. Tudo que eu não. Não, mas eu ouvi uma notícia dessa vez, não foi não. Mas não foi não, foi na reportagem. E não é pessoas falando assim, não é pessoa importante, gravada falando. Mas sabe, né? Hoje em dia o ladrão não vem de mendigo, né? Não, mas eu não tô coisa não, porque eu tenho o meu banco. Eu até tive, mas não sei o que tinha lá. Por falar no banco, foi bom você falar. Quando vocês for depositar um dízimo aqui na igreja, talvez, eu não sei porque está acontecendo isso, eu vou ter que ligar lá para o banco para ver isso. Porque a conta aqui da igreja eu tirei no banco, está no Inter. A conta daqui está no Inter agora. Só que eu tirei a chave Pix do Nubank, passei para o Inter. A portabilidade, só que continua caindo no Nubank. Aí eu entrei lá para saber o que houve, eu excluí já a chave. Aí eu estava pensando, eu vou ter que ligar lá para o Nubank, porque por que está caindo lá? Mas eles dão a opção a vocês de botar lá Inter ou Nubank. Então você já sabe isso. Você já sabe que está no Inter. Então quando vocês forem escolher lá, é só clicar no Inter. Mas tem que tirar, porque é errado você está usando uma chave num lugar e cair em outro lugar. Né? Eu vou ter que ver isso, eu vou ter que ligar para lá para saber o que está acontecendo. Oi? Excluir o quê? Tira, excluir, João. Excluir no Nubank, eu estou sem chave Pix nenhuma no Nubank. E mesmo assim está indo lá. Aí eu não entendi. Entendeu? Porque eu estou no Inter agora. Qualquer coisa aqui da igreja está no Inter. Apareceu lá aquela coisinha laranjinha lá do Inter. Eu não sei o que foi, né? Só Jesus. Aí, como eu troquei, eu não sabia que ia acabar, não. No banco, não. Mas como eu vi uma notícia lá e tudo, a gente tinha até trocado já. Sabe por quê? Eu troquei também, porque você, um dinheiro no banco, tu tem que pagar 6, 7 reais para tirar o dinheiro. Entendeu? Esse aí não, esse não tem, você falar e se tiver que tirar, você tira, entendeu? Vai ficar passa para uma conta, passa para outra, passa para outra para tirar, é melhor uma conta que você tira direto. Glória a Deus. Então, lá no Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 1 Timóteo 6, versículo 1. Acharam aí? Gente, preste atenção, que isso aqui é importante vocês saberem. Toda palavra de Deus é importante. Glória a Deus, já acabou de falar dos golpes, vocês já estão, né? Exclui lá os seus. Você que é uma pessoa mais idosa na sua casa, exclui a pessoa direitinho, ó, cuidado. Tem idosos que começam a usar Facebook, WhatsApp, essas coisas, nem sabem mexer na vida direito. Quem mandar lá, a pessoa está aceitando. Entendeu? Olha, você acabou de ganhar 5 mil reais. Aí você pode receber agora, tadinho, sabe? Aí entra lá, para liberar, você tem que depositar. Tem que fazer a parcela aí. Vai lá, faz reconhecimento facial, agora você tem que depositar 200 reais para liberar. A pessoa vai lá, se vira lá e deposita. Ué, se ela pedir para você enviar 500 reais, a pessoa, porque 500 para ganhar 5 mil, a pessoa vai pensar que, cara, não ganha 4.050, 4.500 aí de volta. Aí a pessoa vai lá e faz. Por isso que
Jesus está falando, isso aqui, ó, você tem que ter cuidado, você não pode ter algum dinheiro, não. A pessoa, por amor ao dinheiro, ela vai naquela ganância, acaba. Em vez de ganhar, ela perde. Eu, com 20 minutos aqui, sentado no sofá, aquela venda depois de 80 e pouco reais, para ganhar 4 mil, que eles... tem que mandar 21 reais, pum, na hora. Tem que mandar mais 20, tem que mandar mais 19, pum. E cadê os 4 mil? Até hoje. Nem 40. Nem 4 mil, nem 40 centavos, nem 40. Perdeu seu dinheiro, entendeu? Tem que vigiar. E você, irmão, você ainda, assim, com todo respeito, você ainda está jovem. Imagina uma pessoa idosa, então. Mas agora ela falou, o negócio do dinheiro, com 80 reais, a pessoa vai, caraca, vou cair. O João também já caiu nisso, caiu. Olha só, tá vendo como é que é? O antes, o João. Oi? Jesus. Eu estou com R$1.000 na conta, chega e fala, ó, vai cair 9 mil agora, se depois da pessoa vai depositar. Vai ver teu navio para ganhar 10, você vai querer. Tem que vigiar. Aí nessa parte aí, sobra nessa parte, para Jesus não, mas nessa parte você tem que ser igual também. Irmão, bota na minha conta primeiro, que aí eu acredito. Esse dia estava dando um jogo do Flamengo e não sei o que, só que não estava na televisão nada. Estava dando no YouTube. Aí eu entrei no YouTube lá, eu estou assistindo. Aí entrou lá uns comentários lá, uma plataforma lá, mostrou a planilha assim. Ó, se você ensina assim um jogo ao vivo, fala ao vivo. Ó, se você depositar 4, aí eu vou lá uma faixa, 4,90. Se a pessoa depositar 4,91, ganha R$500. Aí foi a opção de pessoa depositando. Aí você, no Pix ao vivo, o comentário fazendo ao vivo, fulano postando o banco tudinho. Esse dia não derrubou esse dinheiro. Aí foi 13 por arrepender quanto? Acho que era 2 mil por portaria. Não, acho que é o jogo ao vivo, o jogo comentando ao vivo do Flamengo. Mas eles são hackers, já sabem que toda gente vai ver o jogo, entendeu? Aí tem pessoas ali que já vão estar montando um Billy Night, assistindo futebol. Opa! Já é mais uma cerveja, deposita aí para te ganhar. Aí vai sair lá duro, bêbado, não conseguiu nada. Coisa séria, gente, isso aí é com medo. Eu acho que eles vão fazer coisa para ficar liberando dinheiro para os outros. Nada. Quando você chega a ganhar ali 50, você já gastou 2 mil. Esse eu já fui viciada em caça-níquel. Quando eu ia beber com meu marido, aí jogava. Em vez de quando a gente ganhava um negocinho, ficava todo feliz. Mas quando a gente chegava a ganhar 50, a gente ia gastar 300. Ou mais. Entendeu? E isso é quando a gente ganhava. Muito raramente a gente ganhava. Entendeu? Ou então quando que vinha lá, R$2, R$5, era só que a gente ganhava. Então, irmão, tu acha que eles vão fazer um negócio para eles perder? Vai nada. Bobo é quem acredita nisso aí. Entendeu? Vai perdendo dinheiro. Então, ele está falando aqui, ó. Se alguém ensina, lá no exortação e conselhos gerais, né? Em conclusão, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é o que, pessoal? É soberbo e nada sabe, não é isso? Mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Vamos dar
uma paradinha aqui. Pastor, o que é isso? Que é aquelas coisas de coisa cuidando que a piedade seja causa de dano. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, Jesus ensina a gente a devolver a Ele o dízimo do Senhor, sim ou não? Que é as primícias de toda a nossa renda. E se você olhar lá no livro de Êxodo, até mesmo no Novo Testamento, você vai ver que as pessoas ofertavam ao Senhor. Dízimo é para você garantir a sua prosperidade, é para repreender o devorador da sua vida. E a oferta? A oferta é uma gratidão do seu coração com Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo do irmão antes da Luciene. Aí, calma, estou vermelha, não é nada demais não. Vamos supor assim, o irmão Anderson, a Luciene, ele cuida lá da família, né? Luciene, do Guigui. Vamos supor que o irmão Anderson pegou o dinheiro dele, aí, poxa, eu vou suprir as necessidades da casa. Ele é o chefe da família. Aí acabou o gás, o irmão Anderson compra o gás. Aí acabou as compras, que vai lá no mercado, comprou arroz, feijão, né? Macarrão, farinha, tudo lá, né? Mistura. Ele supriu as necessidades da família, que é aquele do cotidiano, né? Aquela compra que ele tem que fazer no mês, ele cumpriu o dever dele como chefe de família, certo? Estão ouvindo direitinho isso? Ele cumpriu o dever dele como chefe de família. Mas aí ele já fez as compras, aquela coisa toda, aí ele passa para lá de fora, lá numa vitrine lá, ele vê, sei lá, uma sandalinha bonitinha, ou vê um cordãozinho, aí ele olha, poxa, aquilo ali vai ficar bonitinho no cima. Ou um vestidinho. Aí ele resolve comprar esse agradozinho para ela. Ou uma coisinha, sei lá, vou dar uma caixinha de bombons, um exemplo assim. A necessidade da família, ele já fez o dever dele. Aquilo ali é um carinho dele com a Luciene. Estão entendendo? Sim ou não? É um carinho. Vou botar assim, hoje em dia, do jeito que o pessoal fala, é um mimozinho que ele está fazendo para ela. Entendeu? Ele sentiu no coração e resolveu fazer. É uma coisinha à parte da responsabilidade dele da família. Sim ou não? Entenderam? O dízimo é um dever nosso, é um mandamento do Senhor, e isso é para garantir a sua prosperidade e repreender o devorador da sua vida. O que é a oferta? A oferta é como se fosse um mimozinho que eu estou te falando. Você já cumpriu a sua parte com Deus, devolvendo o dízimo. Agora a oferta é um carinho seu com Deus. É quando você sente no coração, poxa, já dei meu dízimo, mas eu queria dar uma ofertazinha para a casa de Deus, fazer um negocinho a mais, sei lá, né? Uma coisinha melhor no Natal, sei lá, você sente no seu coração de dar aquele agradozinho a mais, uma gratidão, né? Poxa, foi tão abençoado, eu sei que eu já dei meu dízimo, mas vou dar uma ofertazinha também. Isso é um exemplo, né? Mas o que acontece? Nós aprendemos que é para o nosso bem, né? Devolver a Deus, que é de Deus, para garantir a nossa prosperidade. Mas isso não é um pagamento pelas suas bênçãos. Não existe a pessoa ir para a igreja e, não, irmão, se você me der R$100, teu casamento vai mudar. Ou só, vou orar por você, mas vai mudar tudo, vai dar uma oferta aí, porque, está entendendo? Isso não pode se fazer isso. Pelo menos o Evangelho de Cristo não é assim. A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dá. Você devolveu um dízimo, ou até mesmo sentir no seu coração de dar uma oferta para o Senhor, uma gratidão sua com Deus é uma coisa, mas você pagar por uma bênção
E Deus me livre, pastor, assim, não estou julgando, mas Deus me livre, eu como pastora, não aceitaria isso. Tem uma irmã que veio aqui na igreja, ela foi muito abençoada aqui, depois ela chegou, pegou um envelope de oferta, nunca esqueço disso. Botou uma oferta, irmã, estou tão feliz com Jesus, a bênção que Jesus fez. Eu falei, amém, irmão. Aqui, irmão, estou te dando uma oferta para você. Eu falei, é assim mesmo, com o envelope de oferta na mão. Ah, fiquei tão feliz, irmão. Estou aqui, ó, resolvi trazer uma oferta para você. Aí eu olhei para ela e falei, irmão, uma oferta para mim? É uma oferta para você, porque eu fui curada. Eu falei, irmão, se a senhora sentir no coração, se a senhora tiver uma gratidão a Deus, porque foi Jesus que curou a senhora. A senhora sentir no seu coração, a senhora pode colocar ali e oferece essa oferta ao Senhor, né? Ele vai receber, vou abençoar a sua oferta e tudo, mas Jesus é muito bom, ele que curou a senhora, ele deixou o negócio bem claro. Por que eu vou mandar oferta? Não foi eu curei ela, entendeu? E nem eu posso receber dinheiro por cura, bênção, Deus me livre, gente. Isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos deixou isso bem claro lá para o povo, entendeu? Porque nós somos apenas servos de Deus, instrumento, quem faz a obra é Ele. Mas se Deus está abençoando a minha vida, por exemplo, de vez em quando, eu dou uma oferta ao Senhor, entendeu? Aliás, de vez em quando, não, todo mês, quando eu recebo o meu salário, a minha pensão, eu dou dízimo e oferta. Eu sou dizimista e ofertante. Mesmo o valor que eu dou de oferta, eu dou de dízimo. Isso é um carinho, uma gratidão minha com Deus, entendeu? Mas, graças a Deus, o meu pastor nunca me cobrou uma bênção. Ó, se vocês der tanto, vocês vão ser muito abençoados. Aqui ele está falando que tem uns que fazem, ele está falando assim, ó, cuidando que a piedade seja causa de ganho. A obra de Deus não é um comércio, pessoal. Vocês estão entendendo? Eu não posso abrir aqui, a igreja aqui, vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui. Deus me livre, vai estar amarrado no próximo desse nome de Jesus. Ainda bem, assim, ainda bem em termo, que eu oro até para a prosperidade desse ministério, mas ainda bem que aqui não tem nem essa prosperidade. Para ninguém pensar isso, porque é muito pelo contrário. Eu luto para manter a igreja aberta. Eu sei que tem dizimistas e ofertantes aí que são fiéis a Deus, mas por mais que eles sejam fiéis, não são muitos. Tem isso também. Então as contas, os compromissos da igreja, é muito pelo contrário. Eu oro para Deus levantar aí pessoas, patrocinadores, pessoas segundo o coração que possam ajudar mais na obra do Senhor. Mas as coisas de Deus não é vendido. Igreja não é um comércio. A salvação não é paga. De graça recebeste, de graça dá. E ele está falando aqui, ó, cuidado, né? Contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados de quê? Da verdade, estão fora da palavra. Cuidando que a piedade seja o quê? Causa de ganho. Aparte-se dos tais. Mas é grande a piedade com contentamento. Como assim, pastor? É bom quando você aprende a se contentar com as coisas que você tem. Por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado. Pastora, é pecado você ter dinheiro? Não. Você ter dinheiro não é pecado, mas se você amar o dinheiro, é pecado. Você não pode amar o dinheiro. Muitos que amaram o dinheiro se perderam na fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos amar dois senhores, a Deus e a Mamão, que é o rei do dinheiro, Deus do dinheiro. Estão entendendo? E eu acabei de explicar aí sobre esse negócio de golpe, esses fraudes. Isso tudo é quando a pessoa faz do dinheiro o Deus delas. Por dinheiro a pessoa mata, a pessoa morre, a pessoa vende um outro. Que isso? Não venderam Jesus?
O Judas não vendeu Jesus, traiu Jesus, o próprio mestre, tudo não era de prata. Por dinheiro a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa dá calote, a pessoa compra e não paga. Você entendeu? Por dinheiro a pessoa faz um montão de coisa, gente. Às vezes o amor até se esfria, porque aquela pessoa, hoje eu estava falando aqui de manhã, sobre aquele caso, três irmãos, não era três irmãos, que mantinha o esqueleto do pai dentro de casa. O pai morreu, eles mantinham o esqueleto lá, não viu quanto tempo ele falou? Tinha mais de 6 meses, né? Porque já estava só o esqueleto, não tinha mais carne, foi só o esqueleto. E enquanto o corpo do pai estava lá, estava só comprando. É como a Rosângela hoje de manhã estava falando, de repente eles eram procuradores do pai, porque quando você é procurador, você pode agir pelaquela pessoa. E como não foi constatado o óbito, porque se ninguém informar que morreu, não deu baixa no CPF. Não deu baixa no CPF, então constava que ele estava vivo. E aí eles ficaram só fazendo compra, o esqueleto do pai do quarto. Gente, você imagina só se você conseguiria ver uma televisão, comer alguma coisa com o esqueleto do teu pai do quarto morto. Isso aí, lá na loja comprar um esqueleto lá. Como é que pode que o amor do dinheiro esfria até o amor? Você estranhar seu próprio pai, sua própria mãe, gente. Aquela jovenzinha que se juntou com o namorado dela. Vocês lembram desse caso, não lembram? E eles dois forjou a morte ela, né? Forjou a morte do pai e da mãe, para ficar com a herança. Ela arrumou o namorado foi e botou na cabeça dela. Os dois arrumaram um jeito de matar o pai e a mãe dela para ela ficar com a herança. Mataram pai e a mãe. Entendeu? Olha que situação, gente. O outro, o que ele fez? O pai já tinha sumido alguns meses, todo mundo ia lá, fulano, o filho atendia naquele, como é que é o nome daquele negócio? Interfone. Eu não sei, eu acho que ele gravou, foi mais ou menos assim, acho que ele gravou a voz do pai dele, não sei, o áudio que tinha lá, falando, não, estou bem, aquela coisa toda, e quando os parentes iam lá, ele botava aquilo ali, a voz do pai. Só que os parentes começaram a desconfiar, porque ele estava muito tempo que o pai não atendia ninguém, só dizia que estava bem, mas não deixava ninguém lá, né? E os parentes começaram a desconfiar e chamaram a polícia. A polícia pode invadir, né? Ele morava com o filho ia lá, botava. Aí o que aconteceu? A polícia chegou lá e tal, procurou. Cadê teu pai? Não, mas não está aí não, porque eu cuido dele, mas ele teve que resolver um negócio, olha só. Mas idoso, para resolver um negócio sozinho, o policial ficou desconfiado. Não, mas aí está lá, tal. Tá bom, então a gente vai ter que vasculhar a casa, vasculhar tudo. Não acharam nada, aí resolveu ir para a garagem. Vamos procurar na garagem. Chegou lá na garagem, tinha uma freezer. Quando eles abriram, o corpo do pai congelado dentro da freezer, assim, perto. Gente, que ponto que chega o dinheiro. E o corpo do pai estava lá e ele recebendo. Todo mês. Dinheiro. Todo mês dinheiro. Então, gente, o amor do dinheiro é a pior coisa que tem para você, a pessoa estranhar até a pessoa que ela ama. Jesus traiu, Judas traiu o próprio mestre dele. Pastora, hoje em dia eu não trairia Jesus como Judas. Irmão, tem um montão de gente que já traiu Jesus por dinheiro. Pessoas que têm dom para louvar na igreja foram chamadas para servir a Deus, que abandonaram a fé, hoje em dia está cantando no mundão. E começou por causa de quê? Dinheiro. Aí vamos lá, oferece um cachê grandão, a pessoa abandonou Jesus,
foi atrás de fama, de dinheiro, de grandeza. E aquele dom que a pessoa está usando lá fora, nem dela não é, aquilo é um dom de Deus para servir a Ele. A pessoa traiu Jesus por dinheiro. Vocês estão entendendo? Já teve também muitos que saíram muito tristes, nós vamos até orar por eles, que por dificuldade financeira, às vezes o pastor e a pastora vai lá, vai fazendo a obra de Deus, mas se não tiver quem ajude, fica difícil. Já teve pastores aí, pastor por dificuldade financeira, tentou fazer a obra de Deus, não entrava o dízimo para pagar o aluguel da igreja, nem para pagar a conta de luz, que resolveu fechar a igreja e traiu Jesus também, voltou, foi para o mundo e tal, e às vezes são profetas, pessoas que não são aquela coisa toda, mas aí não dão aí de carrão aí no mundo, não saber nada, ficar nos esforçando lá, ninguém ajuda. Irmão, sério, não me dando só de fé, ou nada. Aí então, o diabo dá a proposta. Quanto mais usado é o pastor e a pastora, maior a proposta dele lá fora, que ele quer tirar o pastor da igreja. É menos um pastor para ficar divulgando o evangelho, entendeu? Ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus não veio trazer o evangelho. Jesus, o diabo sabia que Jesus ia fazer uma lenha, né? Ia converter multidões. Ele era o próprio Filho de Deus. Que as pessoas, quando ouvissem Jesus, todo mundo ia se converter. O que ele fez? Tentou usar o diabo lá no deserto. Então vou fazer o seguinte: mostrou ele todos os reinos da terra e a sua glória. É como se fosse assim, mostrasse toda a riqueza do mundo. Você vai ter iate, você vai ter BMW, você vai ter, como é que é o nome da outra, se você BMW? Uma aí, foi carão aí. Fala aí, Bibi. Oi, Mercedes-Benz, né? Só aqueles carrão mesmo, sabe, arrumado. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter quantas mulheres você quiser, você é o cara. Entendeu? Você vai poder dizer assim, esse cara sou eu. Mais ou menos assim. Ofereceu Jesus, irmão. Você vai ter tudo, você que vai mandar em tudo. Você vai ser poderoso aqui na terra. Porque para o mundo, poderoso tem muitas para muita gente. Para muita gente, poderoso não é Deus, não. Para muita gente, poderoso é quem tem dinheiro. Entendeu? É esse que não é poderoso. Então, o diabo tentou iludir Jesus com dinheiro, com os bens, material, riqueza. Para quê? Para ver se ele desistia do chamado dele, que ele estava ali, que ele estava preparado, que ele ia começar a pregar. Para ver se ele desistia do chamado dele e se rendia lá. Se ele se rendesse e desistisse, ele ia comer um nome melhor, ia ter. Você está entendendo? Pastora, vocês não sabem que vocês são membros, mas vai ficar sabendo agora. Vocês, pastores, passam por essa tentação? Claro que sim, irmão. Chega no final do mês, você vai pagar uma conta da igreja, cadê? Uma luta para você pagar, e o diabo está lá fora. Tu vem pro lado de cá, aqui a gente vai. Tu está entendendo? A gente, claro que quando você ama Jesus, você não vai ceder isso. Você não vai ceder essa tentação, não vai. Por exemplo, eu contraí Jesus, abandonar Jesus por dinheiro, eu espero ali. Na minha vida particular, eu também às vezes tenho uma rotina. Irmão, acabou o gás, vou orar. Deus vai prover o gás, entendeu? Agora eu vou chegar lá, vou aceitar uma oferta do diabo. Não, Deus me livre, vai entrar na minha vida por causa daquele gás aí, não. Você está entendendo? Perturbação na minha vida, então a gente passa. Os pregadores, levitas, todos nós passamos por isso. Já? Não vê aquela menina lá do guarda-costas, lembra do guarda-costas daquela menina? O Ítimo Rios, né? Ela era igual o vozeirão daquela mulher. Ela disse no começo que ela estava lá, aquela menina que cantava na igreja, ela não tinha um centavo, a família dela tudo pobrezinha.
E a primeira música que ela foi cantar para o mundo, inclusive, foi por causa do dinheiro. Vocês já viram o testemunho dela? Os pessoal conversou com a mãe dela, já era uma família muito pobre. Não foi nem tanto ela, não. A mãe dela e o pai, eles fizeram uma oferta para conversar com a mãe e com o pai. O pai e a mãe precisando de dinheiro, que estava apertado. Eles falaram, não, mas é só uma musiquinha só, que ela vai cantar por lá pra gente. A gente vai fazer a produção e tudo. A gente não tirava da igreja não, tal. Levou. Só que o próprio produtor dela, que ela levou ela para fazer a música, ele começou a se interessar por ela e começou a viciar ela em droga. Aí os dois juntaram, ela foi viciando ela e ele foi levantando ela. Daí ele tocou outra por muito. Viu como é que ela ficou famosa? Ficou famosa, então esqueceu de Jesus. Foi por causa de uma música, por causa do aperto financeiro que ele estava passando. E vai ver que o diabo falava o que no ouvido dela? Vai ficar aí cantando com você, um bando de ingrato. Está entendendo? Perdendo tempo aí. Sempre sentado no bolso. E nem meu pastor lá, que ele falou, cansou de pregar. Depois de chegar na hora do almoço, não tinha nada, com um doce na hora do almoço. Aí o diabo ficava perguntando, você está lentosa, rapaz, não sei o que, isso, o pessoal da igreja não dá valor não, lá fora você vai ver só. Aí ela teve fama, teve tudo. Só que o mais, tudo não, né? O mais importante ela perdeu, foi Jesus. Resultado, tu viu o documentário dela, como é que ela morreu? No documentário, eu vi a foto dela sentada assim na beira da calçada, assim, magrinha, cheirando crack. Ela se viciou muito em crack, com crack tudo mesmo. Ela morreu com overdose de droga, magrinha, não conseguiu se livrar daquilo ali. A filha dela, que era uma adolescente, era a cara dela. Ela morreu, a mãe morreu asfixiada dentro da banheira, né? No hotel. Ela teve uma overdose de droga e morreu afogada na banheira. Depois acharam o corpo da filha dentro da banheira também, morreu dentro da banheira também. Igual a mãe. Acabou com a família. O cara continuou aí cracudo aí todo mundo. E quem que ela pensa que fez? Morreu sem Jesus. E aquela vozeirona que o mundo aplaudia, que era um dom do Espírito Santo. Ela negociou o dom dela, de Deus, que não é dela, né? De Deus. Então, eu estou te falando, pastores, pastora passam por essas coisas. Claro, o cara está lá comendo ovo, lá, pastor que ama Jesus, come ovo, irmão. E cala a boca e fazer o quê? Vou orar. Você não vai abandonar as ovelhas por causa disso, entendeu? Mas só que o mundão está lá, ó. Se tu quiser, tem picanha, vai fazer isso aqui. Larga esse povo aí, vem. Entendeu? Larga isso aí quieto e vem. Aí ainda encontra-se em algumas igrejas. Em algumas não. Na verdade, a maioria das igrejas vai ter isso. Ainda encontra-se dentro da igreja um ou outro que não dá muito valor ao pastor, e humilha o pastor, pisa no pastor, aí que o diabo aproveita mesmo, aí, tá vendo? Você está passando isso tudo aí, o povo tudo ingrato. Irmão. Ninguém nem te dá valor. Então, sabe que é difícil, gente? Isso não é uma cobrança, não. Isso é uma realidade. Às vezes eu entendo meu pastor. Meu pastor falava isso lá. Eu achava assim, eu não entendia na época. Mas hoje em dia eu entendo. Uma vez o meu pastor falou assim, gente, você sabia que o pastor é um ser humano? Come, bebe, veste. Entendeu? Precisa de oração. Por quê? Porque é muito difícil. Às vezes acontece, de vez em quando acontece. Né? Não estou falando generalizando, não estou botando todos. Mais de mil pessoas que o pastor atende, conversa, umas 3 ou 4, se for isso, te manda uma mensagem perguntando como é que você está. Pastor, você está bem? A família está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? É difícil não, uma pessoa ligar. É uma pessoa de Deus que está pronta sempre para tentar ajudar todo mundo, mas na hora que às vezes a pessoa te ajuda, não é muito não. Aí é pouco. Você entendeu? E o diabo usa tudo isso para quê? Se o pastor não amar realmente Jesus,
Se ele estiver na igreja só por causa do povo, aí ele cai, mano. O diabo fica lá aí, ó. Lá no mundão, o pessoal, se tu cair lá de começo, o pessoal vai te abraçar. Aqui você tem valor, aqui, desce aí, fulano, não tá entendendo? Lá e nos tempos por isso, mas um dia a pessoa. Aí, ó, tá vendo? Não dava valor você lá, mas como você é amado, que mentira. Uma cilada para te derrubar. Hã? Sim ou não? Diz que a pessoa tem que servir a Jesus, tem que amar Ele. Se você amar Jesus, o apóstolo Paulo ele disse: eu já sei estar alegre, já sei estar abatido, já sei ter fartura, já sei não ter nada que comer, e todas as coisas eu estou instruído. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Porque se não amar Jesus, a pessoa não fica não. E hoje em dia, não estou falando que é só aqui não, estou generalizando não, mas tem muito lugar que a pessoa não quer servir Jesus em igreja por nada não, praticamente nada não, ainda até naquele mal luta para pagar a conta, ninguém quer. Lembra o que o pessoal faz? Lá para a igreja vai arrumar um trabalho, o pessoal vai arrumar um trabalho lá fora, não vai. Dependendo da igreja, mas se você arrumar um trabalho simples lá fora, você vai ganhar muito mais trabalhando lá fora que na igreja. Porque hoje em dia o povo, não é todos, entenda bem, estou falando de vocês, não, nem estou generalizando, mas o povo está muito duro de coração para viver o dízimo do Senhor, para ajudar na obra do Senhor. Você vê aí em outras religiões, não tem essas dificuldades não. Vamos matar cabrinho, vamos matar boi, vamos, entendeu? O pessoal chega junto, quer, vamos matar isso aí. Isso é brincadeira pra gente, é de brincadeira, né? Antigamente era cheque, hoje em dia passa o pix aí. Irmão, eles não têm apelo. Não é cabrinho de céu, galinha assim. Nada, irmão. É coisa, entendeu? De primeira. Eu lá volto tempo atrás, aqui no centro da Ipoeira, tem um centro espírita do lado. Acho que ela até estava lá comigo. Estava chegando, era animal bonito. Tô te falando. Não, mas é coisa boa, coisa de primeira. Galinha boa, bonita. Agora você vai fazer um churrasco na igreja. É linguiça daquela marca. Irmão, para dar o bola da pá é uma luta. É uma luta. Se deixar rola frecha para tudo quanto é lá, na igreja, então a gente não pode fazer isso, entendeu? Então o que acontece? Por isso que tem muitos pastores que eram tão fervorosos, queriam tanto levar o evangelho, não estavam tão preparados, muitos já fecharam a porta, muitos já deixaram o ministério para ir trabalhar, correr atrás de dinheiro, entendeu? Se realizar na vida, porque a igreja não é para você se realizar na vida, a igreja é para você pregar o evangelho por amor, mas só que muitas das vezes a gente nega a nós mesmos, né? A gente nega a nós mesmos, porque você podia, às vezes o pastor e a pastora tem uma oferta de um bom emprego lá fora, mas dá para você ganhar tanto por mês, você vai conseguir comprar um carro melhor, você vai conseguir comprar uma roupa melhor, mas e aí, se isso aí mexe com a obra de Deus? Você vai ter pouco tempo, não vai conseguir dar assistência às ovelhas direito, entendeu? Então tem que preguem ainda por amor? Tem, mas não está fácil assim não, difícil, entendeu? Às vezes meu pastor ele falava isso lá, a gente ficava assim, eu ficava meio sem entender, sabe? E eu não estou falando isso que, mas aí a gente tem que todo mundo dar valor ao pastor, mas aí o pessoal tinha que dar valor aos pastores que ainda pregam por amor, gente. Não estou falando assim que valor a pessoa dá presente, dinheiro, não é nada disso não, pelo menos vai fazer uma oração, valorizar o esforço que ele está pregando, para você conseguir colocar em prática a palavra, porque aquela palavra para chegar ali até você, ela não é apenas uma palavra, ela é renúncia, é lutas, é batalhas, porque o inimigo faz de tudo para derrubar o pastor, porque se ferirem o pastor e as ovelhas serão dispersas. A Bíblia diz que sem a profecia o povo se corrompe. Eu vi uma estratégia, nunca mais eu esqueço disso, eu vi uma guerra, mas essa guerra não era espiritual, uma guerra que eu vi na televisão. E aí os
o exército estava tudo lá. O exército inimigo de um lado e um do outro, assim, numa mata, entendeu? Já viu como é que é uma guerra? O pessoal fica do lado de cá, do lado de cá, e aquele bombardeio, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? O exército lá de lá criou uma estratégia, um helicóptero, um avião dele lá, não. Pegou os soldados deles e escondeu dentro da mata, no território, por onde passava o helicóptero, o avião, sei lá, que vinha trazer alimento para aquele exército inimigo. O caminhão que vinha trazer produto, o avião que vinha trazer produto de primeiro socorro, água, comida. E aí, o que eles fizeram? Eles ficaram escondidos dentro da mata e todo avião que vinha para trazer comida, antes de chegar lá, eles explodiam. Não sei se é míssil, eu acho que é míssil que eles jogam, né? Eles jogavam míssil e explodiam. Vinha outra, eles chegavam, eles explodiam. Para quê? Para impedir que chegasse lá. Olha, eu fiquei pensando, olha só que estratégia diabólica. Porque se não chegar comida, não chegar água, não chegar os primeiros socorros, o que vai acontecer com o pessoal? Vão ficar fracos. Como é que eles vão conseguir lutar fraco? Com fome, com sede, feridos. Eu falei, olha o que eles fizeram, a estratégia dele. Aí eu trouxe isso para o mundo espiritual. Por quê? É Deus que dirige a igreja. Pastor é apenas um instrumento, sim ou não? Mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus envia a sua palavra, mas através de quem? Do pastor. Então o que o diabo faz? Vamos bombardear o pastor, porque a palavra não chegar na igreja. Entendeu? Mais ou menos essa estratégia. Aí que vai impedir a palavra de chegar até o povo. Por isso que o diabo tentou prender Pedro naquela prisão lá, porque o Pedro era o líder, a palavra vinha por ele. Depois tentou prender Paulo. Paulo foi muito perseguido. Porque naquela época o evangelho estava começando com os 12, sim ou não? Judas saiu, então botaram no lugar dele. Esses 12 discípulos, eles tinham a missão de espalhar o evangelho. Quem foi o apóstolo Paulo? Além dele ser apóstolo, ele foi um missionário. Que ele nem chegou a casar, porque ele estava disposto a espalhar o evangelho. E ele passou por muitos lugares espalhando o evangelho. Então, o que o diabo queria? Parar ele de qualquer jeito. O evangelho não chegar a esses lugares, esses países, aonde ele ia pregar. Aí, tadinho, toda hora mandava prender, toda hora mandava soltar, toda hora. Era uma luta a vida de Paulo, tadinho. Paulo, Pedro, eles tentavam atacar os líderes, que é para tentar ver se conseguia impedir a pregação do evangelho. E no mundo espiritual é a mesma coisa. O demônio tenta pedir o pastor de trazer um alimento para a igreja espiritual, que é a palavra. Você entendeu? Então eu olho assim, por exemplo, hoje em dia, hoje que eu sou uma pregadora também, eu olho assim meu pastor, eu olho os outros pastores, eu fico pensando, poxa, só quem vive aquilo ali que sabe o que é a renúncia que passa, entendeu? Tudo por amor à igreja. Lê lá o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o sofrimento e a luta de Paulo por amor do povo. A Bíblia dá dia lá. Paulo, ele passava muita luta, perseguição, muitas dificuldades por amor à igreja, para não parar de pregar e continuar levando o evangelho. Entendeu? Senão, como é que vai fazer se abandonar o povo de Deus, que Deus deixou na responsabilidade daquela pessoa? Né? Então, e isso não é causa de ganho, não, isso é por amor. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, é quando você se contenta com o que você tem. Glória a Deus. Porque nada trouxemos para este mundo, e
isto é, que nada vamos levar dele. Entendeu? Sim ou não? Quando nós nascemos sem nada, sem uma peça do outro. Quando nós morremos, também não levamos nada. Pastor, mas é pecado a gente ter lá nossos sonhos? Não, não é pecado você ter sonhado fazer uma obrinha na sua casa, ter uma casinha melhor, você comprar uma cama melhorzinha para você dormir, uma geladeira melhorzinha, porque ela já está meio enhanhada. Isso não é um pecado. Você querer comprar lá um tanquinho, uma máquinazinha de lavar para facilitar os seus dia a dia, né? Que lavar roupa na mão é bem pesada, eu sou mulher, eu sei disso, e demorado. Isso não é um pecado. Você está entendendo? Mas a gente tem que ter cuidado para não deixar a ambição tomar conta. Tem gente que não é coisa de necessidade. Tem gente que quanto mais tem dinheiro, mais dinheiro a pessoa quer ter. Ela não se contenta com o que ela tem. Se ela ganhar 500, não está bom. Se ela ganhar 1.000, também não está bom. Daqui a pouco ela está ganhando 2.000, está reclamando. Se ganhar 3.000 também não está bom. Então, quer dizer, entendeu? A pessoa nunca está satisfeita. E outra coisa, a pessoa que ganha um dinheirinho lá. Tudo bem, se não der para você fazer isso, você não faça. Às vezes eu não sei, às vezes você pastor, mas lá em casa é meio apertado. Então, é continha, não dá para poder. Mas se você puder fazer, sempre procure guardar um dinheirinho, gente. Você pegou seu dinheiro lá por mês, entendeu? Fez sua compra, comprou seu gás e tudo. Se você puder, deixa o dinheiro guardado ali. Que pode acontecer uma emergênciazinha, entendeu? Aí você precisa de um dinheiro, de repente você gastou tudo num dia só. Entendeu? Sim ou não? Claro que você não vai deixar de comer uma pizza para guardando dinheiro. Não, você pode comer só a pizzazinha ali, mas tem um dinheiro folgadinho, eu vou deixar esse dinheirinho aqui. Agora em dezembro, isso que eu estou falando para você é bíblico. Quem lembra aí da passagem dos 7 anos da vaca gorda, 7 anos da vaca magra? Alguém já ouviu essa passagem? O que o José deu a ideia de fazer? Vamos aproveitar os 7 anos da vaca gorda para arrecadar alimento para os 7 anos da vaca magra. Aí você pega um dinheirinho aí, principalmente se é de negócio de Natal, aí tem um gastozinho a mais, mas aí você pega um dinheirinho a mais, você vai gastar tudo no Natal. Daqui a pouco vem janeiro. Entendeu? Tem água dentro de casa, aí o gás acaba, sei lá, alguma coisa acontece, aí pronto, acaba esse produto, você vai ter tudo que tinha no lugar. Então, se você pode, deixa uma beiradinha ali, irmão. Você faz um churrasquinho, tudo mais janeiro, surgiu uma emergênciazinha, eu ainda consegui guardar uma beiradinha aqui para janeiro. Quer dizer, você já viu o comecinho de janeiro como é abençoado? Cada janeiro é melhor do que o outro, em nome de Jesus. Porque o comecinho de janeiro é uma benção até para você conseguir um dinheirinho, porque todo mundo já gastou no Natal. Ninguém pensou depois da festa. Entendeu? Todo mundo vai tudo na festa. Em janeiro está todo mundo. Então, se você pode, não. Vou fazer minha festinha de Natal, vou guardar essa beiradinha aqui. Já mesmo se vai tudo duro, eu estou aqui comprando minha misturinha. Tranquilo, entendeu? Com sabedoria. Agora você vai lá, vai melhor pneu, que não é que vai tudo no Natal. Em janeiro acaba o gás pronto. Entendeu? Mas você tem que ter sabedoria. Então ele está falando aqui, vamos lá. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que descobrimos, estamos com isso contentes. Não que Deus não vai te prosperar, Deus não vai. Mas você tem a sua caminha para dormir, você tem a sua comidinha para comer. Cuidado para que, entendeu? Tem pessoas que demônio põe revolta na pessoa. Galinha, todo dia galinha, irmão. Graças a Deus você está comendo galinha. Quer aprender sabedoria? Eu não quero aprender. Isso todo dia é a mesma coisa. Vou te ensinar. Um dia você pega lá, é peito de frango, vou botar o peito de frango. Um dia você pega o peito de frango, você faz a milanesa. Aí
outro dia, peito é frango de novo. Você pega o peito de frango, faz um ensopado. Mas não aguento mais, peito de frango de novo. Aí você faz assado, faz um frito. Vai inventando, irmão. Faz um molinho, bota esse do angu, frango todo dia. Mas cada dia, lá em casa eu comprei uns ovos. Aí o que eu fiz com o ovo? Com ovo, eu fiz um bolo. Gente, que eu fiz um bolo de fubá com ovo. Eu fiz mais o quê? Fiz couve-flor, a milanesa com ovo. Mas o que eu fiz com ovo? Eu fiz mais um negócio lá com ovo lá. Oi? Não, no mesmo dia. Não sei se eu fiz frango à milanesa, não sei. Eu sei que eu falei na Natasha, com meia dúzia de ovo, eu fiz várias receitas. Eu lembrei, eu fiz pudim de leite moço com ovo. Eu fiz bolo com ovo, eu fiz couve-flor com a milanesa com ovo. 3 receitas eu usei ovo. Então, você vai usando a criatividade. Mas eu queria um bife. Mas aí você olha, Deus vai te dar seu bifezinho. Se eu quero um bife de alcatra, para variar aqui, Deus vai te dar seu bife. Mas seja agradecido com o que você tem. Às vezes lá em casa já aconteceu, eu ter só frango. Cada dia eu inventava uma coisa diferente com frango. Até que Jesus mudou a história, lá mudou um pouquinho de frango lá. Entendeu? Vai cozido, vai assado, vai embora. Amém? Então ele está falando aqui, vamos lá. É igual o ovo. O ovo você pode comer cozido, você pode comer um ovinho frito, você pode comer um omelete, você pode tomar uma gemada. Olha só quantas coisas pode. Você pode fazer um bolo, pode fazer um pudim. Olha quantas utilidades tem com o ovo. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Tendo, porém, sustento que nos cobrimos, estamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações. O diabo, ele vendo que você tem amor ao dinheiro, ele sempre vai tentar fazer você pecar por causa do dinheiro. Daqui a pouco está fazendo você mentir, está fazendo você enganar os outros, está fazendo você roubar, sei lá. Ele vai embora. Para passear, dar golpe nos outros. Aí você começa a pecar por causa do dinheiro. Aí não vale a pena, porque aí aquele dinheiro está amaldiçoado. Entendeu? O dinheiro que você roubou de alguém, o dinheiro que você mentiu, o dinheiro que você enganou alguém, isso está amaldiçoando a sua prosperidade. Você pode comer o melhor bife que for com aquele dinheiro, que você não vai comer aquele bife em paz. A verdade é essa. Não adianta, um banquete, aquele dinheiro não foi lícito, eu vou comer bem? Não vou ter paz, não vou ter sossego, as coisas dão errado, é uma tristeza, uma agonia, mas por quê? Porque eu estou em pecado, irmão. Não valeu a pena para mim aquele dinheiro desonesto. Fora de que o bichinho vai entrar na minha vida também, vai fazer uma lenha por causa daquele que ele cobra. Sim ou não? Aí ele está dizendo, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Pastora, que concupiscências loucas e nocivas é essa? Tu já ouviu falar no diabão? Estou falando do diabo, e esse que a gente sempre fala lá. Um homem que fez um montão de coisa aí, um montão de cirurgia para virar um demônio. Vocês já viram? Vocês já viram na internet? Ele se tatuou todinho, botou chifre e tudo. Nunca viram, não? Não viram? Ele plantou chifre e tudo, gente. Entendeu? Aquilo ali é uma concupiscência louca e nociva. A pessoa não tem dinheiro, não tem juízo. Vai fazer coisas com dinheiro que era melhor nem ter o dinheiro para fazer aquilo. Depois se arrepende aí, igual aquele homem tanto tatuado, como é que vai tirar aquele chifre, tirar rabo, tirar tudo de novo? Você está entendendo? Então eles caem em concupiscências loucas e nocivas, destruindo o corpo, que é o templo de Deus. Tem gente que é tanta pince, mas tanta, como é que é o nome aqui? É pince mesmo? Que bota nariz, na boca, nariz. É tanto troço daquele que você não sabe nem que você vê o rosto da pessoa direita. É furar para tudo quanto é lugar. Então a pessoa sem juízo, ela vai pegar o dinheiro e não vai fazer bobeira. O outro que
fez um montão de cirurgia lá, um montão de coisa para virar cachorro, já viu? Não é? O homem que virou cachorro, isso é uma concupiscência louca, isso é normal. Eles pegaram o dinheiro e estão falando, concupiscência loucas e nocivas. Por que nocivas? Porque faz mal para a saúde, destruindo o templo de Deus. Quantos já morreram aí com esse negócio de bomba, de um montão de troço aí por causa de estética? Às vezes a pessoa quer tanto ficar com o corpo bonito e tal, que a gente não esquenta nem para a saúde. Se você falar que totô de cavalo é bom, que vai tirar a barriga, o pessoal está tudo caindo dentro do totô de cavalo. Irmão, o quê? Sério? Mas potinho prensado lá, você nem sente nada, bota no chá lá e toma. Daqui a pouco o pessoal está tomando, irmão. Pastor, eu não acredito nisso, irmão. Pior que tem gente que toma. Se falar que vai tirar a barriga, vai ficar sarada, a pessoa cai dentro daquilo ali. É umas concupiscências loucas e nocivas. O pessoal não tem juízo. Eles fecham até assim, ó, e vai e toma. Cada coisa. Aí ele está falando aqui, ó. Cada concupiscências loucas e nocivas que submerge o homem o quê? Na perdição e ruína, acaba destruindo a vida da pessoa, né? Se perdendo e sendo destruído. Aí ele está dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então o que eu estou falando para você, é pecado ter dinheiro? Não, mas o que ele está falando aqui? O amor. É pecado você amar o dinheiro. Porque quando a pessoa ama o dinheiro, ela faz qualquer negócio. Tem gente que se prostitui. O quê? Chega lá, não te dou tanto agora. Sou durinha, não? O que a gente faz? A pessoa vai lá e vende o seu corpo, que não é dela, nem dele. Não era para estar vendendo, porque aquilo ali nem pertence a ela. É templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. O corpo da pessoa pertence a Deus, não é da pessoa, mas a pessoa vai lá e por dinheiro ela vende o corpo. Você está entendendo? Acaba com a saúde, com droga, outras coisas mais. Quanto mais dinheiro, mais droga usa, a pessoa vai destruindo a vida. Então ele está dizendo, por amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muita dor. Quem que se transpassou com muitas dores? Quem? Lembra do Judas? O Judas se suicidou, irmão. E ele teve uma morte trágica, porque a cintura dele para baixo soltou, foi tripa para tudo até lá. Tudo por amor ao dinheiro. Aí ele está dizendo, mas olha o conselho que Deus está dando para a gente. Isso aqui não é só o homem, não, é o homem e a mulher. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, a qual foste chamado, já tendo boa confissão diante de muitas testemunhas. Mande diante de Deus que todas as coisas vivificam de Cristo, diante de Pôncio Pilatos, né? Que deu testemunho de boa confissão. Eita, que é uma confusão mesmo. Deu uma confusão. Né? Uma boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de Jesus, é até ele vir, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver.
a qual seja a honra, o poder, sempre eternamente. Manda os ricos desse mundo e não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Não viu o Lázaro do rico? O rico botou a esperança dele no dinheiro. O que aconteceu com ele? Foi pro Hades. Na incerteza do dinheiro, né, das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dará o quê? Todas as coisas. Deus vai te dar todas as coisas. Você precisa para delas gozarmos, que faça o bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicados, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna com honestidade. Tudo que você vai conquistar, conquista dentro da palavra com honestidade. Entendeu? E, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror de clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. E a graça seja contigo. Glória a Deus, é isso que nós temos que fazer, buscar o Senhor, confiar nele, fugir de tudo que é desonesto. Porque se é desonesto, não é de Deus, irmão, aquilo ali não vai para frente. Porque está escrito no caminho do ímpio, enfim. Glória a Deus, caminha, ora a Deus, mas vai na presença de Deus, na palavra. Glória a Deus, vamos orar então em nome de Jesus? É para guardar esse conselho no coração, irmão. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa, Pai, de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. E em nome de Jesus, Pai, que tudo eles venham ser abençoados. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da vida espiritual, sentimental. Em todas as áreas eu exijo que todo mal saia em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles, pedindo ao Senhor, o Senhor cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E também todos que estão no Face, também a Suza, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, os envelopes da oferta especial já está aí, não está? Então, pastor, é até quando? Até no máximo 31 de dezembro. Glória a Deus. Pastor, quanto que eu boto lá? E é Deus que vai tocar no seu coração. O Espírito Santo vai conversar com você. Se você sentir no coração que não é nada à força, não é violência, aí você vai lá e faz essa oferta como gratidão a Deus por tudo que Ele fez a gente. Amém? Glória a Deus. Olha, tem coisa que a gente faz um propósito pedindo, como foi o Jacó, né? Lembra do voto de Jacó? Ele fez uma promessa que se Deus abençoasse ele, tem coisa que é agradecendo. Esse aqui, essa oferta é agradecendo por tudo que Deus fez, é gratidão. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. E Deus abençoe também a irmã Suza, tá? Suza, Deus abençoe. Deus abençoe todo o pessoal aí.